Hoje eu vim falar para vocês de mais 3 leituras que eu acabei de fazer. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. E hoje eu vim aqui para falar de mais 3 leituras recentes minhas, tá? Então são outra leva de livros que eu recebi do Grupo Editorial Record, que eu pedi para eles, esses 3 livros, né? Então queria falar com vocês sobre eles, tem muita coisa boa aqui, tem livro muito bom para indicar. Bom, o primeiro, sim, que desses 3 foi o meu preferido, foi esse aqui, que é um livro da Tatiana Salle-Levy. Eu nunca tinha lido nada dela e agora fiquei interessado, quero comprar os romances dela. Então esse aqui é o lançamento, que chama O Mundo Não Vai Acabar. Tá? Então é um livro de 176 páginas, de ensaios, meio crônicas, onde ela fala sobre temas da atualidade, e sempre falando também de literatura, né? Então o livro é dividido em 2 partes. Uma parte é mais sobre temas mesmo atuais, são crônicas, são ensaios que ela escrevia no jornal Valor Econômico, né? Então mas ela sempre, mesmo desses de temas atuais, ela sempre relaciona o tema com alguma leitura que ela já fez, ela fala de algum livro, então faz essa ligação entre a literatura e os fatos que estão ocorrendo, fatos bem atuais, tá? Ela trata aqui no livro, tem textos sobre a eleição do Donald Trump, sobre o impeachment da Dilma Rousseff, ela fala sobre o tsunami no Japão. Ela fala sobre aquela campanha que teve da hashtag Primeiro Assédio. E aí você tem o livro são 3 partes. Então essa primeira que chama Tudo Nos Leva a Crer Que Sim, né? Então o mundo não vai acabar, tudo nos leva a crer que sim. Parte 2 chama Sem Memória Não Há Presente. E a parte 3, Onde a Literatura há Mundo, né? Então, e aí na parte de literatura também ela fala de livros recentes, de leituras recentes dela, muito autor brasileiro contemporâneo. Ela fala do Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, fala A Resistência, do Julian Fuchs, vários livros que eu já até resenhei aqui no canal, deixo o card para vocês, ou deixo na descrição aí do vídeo algumas dessas resenhas. Ela fala sobre o Carro, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. E alguns livros que ela cita aqui que eu não li e que eu fiquei morrendo de vontade de ler depois de ver ela falando aqui sobre o livro. Por exemplo, tem um livro que aqui a tradução acho que chama O Caso Meursault, mas aqui ela põe que chama Meursault contra a Investigação, que é de um argelino chamado Kamel Daoud, não sei se é assim que fala, e que ele na verdade ele vai recontar a história do Estrangeiro, do Albert Camus. No Estrangeiro, do Albert Camus, a gente tem numa das primeiras cenas o personagem principal do livro está andando por uma praia com calor e ele, sem motivo nenhum, ele mata um árabe, né? Um árabe que não é nem nomeado, não tem nem nome no livro. Então esse livro que ela cita seria o irmão desse árabe morto, desse personagem morto, que aprende a língua do colonizador, aprende o francês para poder escrever, poder narrar a história do seu irmão morto, dar nome ao seu irmão morto e falar da vida da família dele. Então eu achei uma ideia genial, um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Tem outros assim, aqui que ela cita, que eu anotei tudo aqui, pus minhas marcaçõezinhas, já pus na minha lista de desejo para comprar, porque ela cita vários livros que eu fiquei morrendo de vontade de ler. Então dá até para fazer um projeto só de leituras dos livros que ela cita aqui nesse livro. Então eu fiquei encantado com essa leitura, um livro que eu recomendo para todo mundo que gosta de literatura. Tem vários textos dela aqui, nesses que ela fala, que ela mistura a política, mistura as questões sociais da humanidade e ela mistura o livro no meio, que eu fiquei pensando, puxa, eu adoraria conseguir fazer um vídeo assim, falando de um livro, dessa maneira que ela fala dos livros aqui nesse livro aqui. Então, puxa, serve até como um aprendizado, uma inspiração para mim, para eu tentar melhorar cada vez mais os meus vídeos aqui no canal.
A segunda leitura dessa leva é esse livro aqui, também lançamento, foi publicado pela José Olímpio, que é 10 contos escolhidos do Eça de Queiroz. Tá? Então aqui tem alguns contos mais conhecidos, como Singularidades de uma Rapariga Loura. São 10 contos, tá? Então, Singularidades de uma Rapariga Loura, O Defunto, José Matias, A Aia, Um Dia de Chuva, Frei Genebro, O Suave Milagre, Um Poeta Lírico, No Moinho e Civilização. Então, tem alguns que são mais conhecidos, outros que eu não conhecia. E aí, aquele negócio, é um livro, uma seleção de contos, alguns são mais legais, outros eu gostei menos. Tem pelo menos 2 que tem uma temática assim, meio religiosa, que parece até meio bíblica. Eu gostei muito de um que chama A Aia. Então, para quem gosta de contos, essa de Queiroz, né? Contos clássicos aqui já então, tem esse livrinho aqui. E a terceira leitura dessa leva foi A Casa das Sete Mulheres, né? Da Letícia, sobrenome impossível de falar, desculpa, mas então, da Casa das Sete Mulheres, que virou até minissérie da Globo, né? Então esse é o primeiro volume de uma trilogia e que saiu agora nessa edição linda, nessa capa bonita. Eles lançaram os 3 volumes agora com essa nova capa, né? Então eu acho que chama O Farol, que é o segundo volume, e o terceiro, que é lançamento agora, foi lançado. Então a Casa das Sete Mulheres vai contar a história, vai falar sobre a Revolução Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul. Então você tem, até o livro começa explicando, né, no dia 19 de setembro de 1835, eclode a Revolução Farroupilha, no continente de São Pedro do Rio Grande. Os revolucionários exigem a deposição imediata do presidente da província, Fernandes Braga, e uma nova política para o charque nacional, que vinha sendo taxado pelo governo, ao mesmo tempo em que era reduzida a tarifa de importação do produto. O exército Farroupilha, liderado por Bento Gonçalves da Silva, expulsa as tropas legalistas e entra na cidade de Porto Alegre no dia 21 de setembro. A longa guerra começa no Pampa. Antes de partir à frente de seus exércitos, Bento Gonçalves manda reunir as mulheres da família numa estância à beira do rio Camaquã, a Estância da Barra, um lugar protegido de difícil acesso. É lá que essas 7 parentas e os 4 filhos pequenos de Bento Gonçalves devem esperar o desfecho da grande revolução. Então, o livro vai tratar sobre a Revolução Farroupilha. Eu gosto desses temas, dessas disputas no Rio Grande do Sul, a mesma coisa como tinha no Tempo e o Vento. Eu gostava daqueles embates todos. E aqui, então, você tem então, essas 7 mulheres, né? A mulher, as irmãs, sobrinha do Bento Gonçalves, reunidas ali numa casa, esperando o desfecho da guerra. São praticamente, acho que 10 anos que elas ficam ali, e a gente vai acompanhando os diários de uma, a carta de outra, bilhete. Cada uma tem a sua realidade, a sua história, as suas ilusões, desilusões, né? A gente vai acompanhando. Os homens, eles vêm algumas vezes para visitá-las, elas têm alguns contatos, então aparece na história até o Giuseppe Garibaldi, e você tem uma das personagens que ela se apaixona pelo Giuseppe Garibaldi, mas o Bento Gonçalves proíbe ela de se relacionar com ele. É a sobrinha dele, né, que estava querendo se envolver com o Giuseppe Garibaldi, mas ela está prometida até para o filho do próprio Bento Gonçalves, então o Bento Gonçalves corta essa relação. Inclusive é engraçado porque eu acabei de ler também, fiz o vídeo, deixo aqui o card para vocês, que eu li o Anitta, né? Que também fala do Giuseppe Garibaldi, né? E da Anitta Garibaldi. E naquele livro, eles, uma conversa lá, num diálogo entre os soldados ali, um até brinca com o Giuseppe Garibaldi, falando, você já até tinha se envolvido, estava dando em cima da parente do Bento Gonçalves, né? E é legal porque essa história está aqui nesse livro, né? O começo do livro é um pouco arrastado, as primeiras 100 páginas é um pouco devagar, mas depois você vai entrando na história, vai se envolvendo com a história dessas personagens, né? Sempre através desses bilhetes, dessas cartas, desses diários dessas mulheres.
E aí a gente vai acompanhando aí o desenrolar da história delas, né? Tem a Manuela, que é a narradora ali, principal, que é a sobrinha do Bento, essa que se apaixona até pelo Giuseppe Garibaldi. Você tem a Rosário, a Mariana, a Perpétua, a Antônia. Então, os personagens, esses personagens femininos, são bem fortes, bem marcantes. Então, fica fácil a gente se envolver com a história delas. Os personagens masculinos são mais fracos, também importa menos aqui na história, né? Eu sempre tenho uma grande dificuldade de saber quem é quem. Quando começa a ter muito nome e muitos personagens, eu demoro para saber quem que é um, quem que é outro, me confundo um pouco. Mas é uma leitura muito agradável. O livro, apesar de ser grande, ele tem 460 páginas, é uma leitura que flui bem, que flui fácil, que vai fácil, tá? Então é isso. Essas foram as 3 leituras, então, as 3 últimas leituras. Agora vocês sempre pedem para eu avisar que livro que eu vou ler, o próximo livro que eu vou ler, e o da minha meta de leitura que eu vou estar lendo agora, que eu já estou começando a ler, eu já falei até no outro vídeo, é Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Tá? Então, para quem quiser ler comigo, eu deixo o link aqui da Amazon aqui embaixo, quem quiser comprar, ainda dá tempo de me acompanhar nessa leitura. Então, esse é um dos próximos livros que eu vou fazer resenha individual aqui para falar com vocês. Tá? Também deixo aí a descrição do link desses outros livros que eu citei. Recomendo muito esse da Tatiana Salle-Levy. Tá? Puxa, uma das minhas melhores leituras do ano, e para quem gosta de assistir vídeo, para quem gosta de literatura, é muito legal. Ele dá várias dicas de livros que a gente fica com vontade de ler também, tá bom? Você já conhecia algum desses livros? Já leram? Tem interesse de ler o Adeus às Armas comigo? Vamos conversar aí tudo pelos comentários, tá bom? Um abraço, até mais!